Você me dá um ok para eu começar, que eu começo. Pode começar. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite a todos. É uma delícia estar aqui. Quem já assistiu a aula comigo sabe que eu adoro isso, que eu curto, adoro compartilhar conteúdo. A Silvia me pediu aí para a gente fazer um trabalho direcionado do comportamento animal. Como ela disse, teremos em breve novidades aí, né, na linha da Fisioquântica, muito bacana. Então, isso aqui é mais um bate-papo, né, umas informações adicionais para a gente começar a trabalhar aí, logo que entrar esses produtos novos à nossa disposição, a gente começar a entender um pouco mais, né? Tá bom o som, a tela, tudo certinho? Vamos lá. Tudo certo. Certo. Só meu slide que não está passando. Por quê? Vê aí, você já está de co-host. Vamos lá. Pronto. Então, para quem não me conhece, sou Luciana Boareto, meu interesse pelo comportamento sempre foi prioridade em toda a minha vida, desde pequena. Fui palestrante aí pela Fisioquântica, participei do congresso, né, que vocês estiveram, provavelmente a maioria aí presentes. E eu, falando do comportamento, eu gosto muito dessa junção, né? Dessa interação, na verdade, né? O comportamento do tutor e o comportamento do tutelado. Isso é um trabalho que exige bastante atenção. Eu atuo há 26 anos, né? E desde o início da minha carreira, isso me chamou sempre muita atenção. Então, ao longo da minha história, eu procurei dentro da psicologia, um pouco dentro da psicanálise, um pouco dentro da transpessoal, trabalhar esse conjunto, né, tutor e tutelado. E para dar início, né, no que é o comportamento, eu acho muito interessante a gente entender, né, essa definição, né, o que define, né, realmente como comportamento. No livro da psicologia, o comportamento é um conjunto de atividades, de reações de um indivíduo, sempre perante aquele ambiente onde ele está inserido, um conjunto de reações de um sistema dinâmico, né? Nosso dia a dia é sempre dinâmico, o universo é dinâmico, e perante a isso, face a isso, todas as interações com que fazemos com ele gera um comportamento, gera uma maneira de nós transmitirmos as mensagens necessárias. E não é diferente com os pets, né? Então, os elementos da comunicação estão associados a uma linguagem, a uma interação, a forma que vai representar, então, a transmissão dessas mensagens entre um emissor e um receptor. Então, é um elemento essencial da interação social humana e entre as espécies, né? Nós precisamos sempre ter em mente que além de tudo isso, existem aspectos fisiológicos do comportamento, ou seja, como as células nervosas capacitam os animais a perceberem e a responderem ao que eles percebem ao nosso redor. Dentro de uma interação homem-animal, precisamos estar atentos. Numa comunicação, nós geramos ações, geram também reações, né? Então, é uma via de mão dupla. Ou seja, nós temos o emissor, que vai emitir uma mensagem, nós precisamos ter um receptor, que vai receber a tal mensagem, e a mensagem é o quê? É aquele conjunto de informações que precisam ser transmitidas. Para isso, tanto nós como os outros seres usamos códigos. Esses códigos são conjuntos de sinais que vão ser utilizados para justamente transmitir a mensagem. Algumas espécies têm códigos bem diferentes, né, de outras, né? Pode-se dizer de técnicas de camuflagem, pode-se dizer técnicas de postura morais e por aí afora. O mais interessante é o ruído na comunicação. Por quê?
Porque quando a mensagem não é codificada de forma correta, o código utilizado ou ele é desconhecido ou ele está sendo ignorado pelas nossas distrações, né? Nós não ficamos tão atentos o tempo todo a toda a forma de comunicação com que a gente recebe. Porém, os animais, principalmente os nossos animais domésticos, eles estão sempre atentos aos nossos códigos, aos nossos sinais. Então, o ruído na comunicação, às vezes, se torna unilateral. Nós não o entendemos, mas eles, por suas expertises de percepção, eles estão nos entendendo e muito bem. Nós humanos temos maneiras, né, diversas para conseguir reproduzir alguns sinais, né, para transmitir uma mensagem para as outras pessoas. E esses mesmos sinais, eles servem para quê? Para reconhecer, entender quando nós precisamos enxergar os mesmos sinais no outro, né? Então, às vezes ficamos com uma cara triste, nós reconhecemos um ar apaixonado, nós reconhecemos uma expressão de ira, uma expressão de tristeza, até, né, uma risada, uma gargalhada. Isso tudo são conjuntos que a gente chama complexo conjunto de comunicação humana. E existem também aquela comunicação verbal, através da nossa fala. Por quê? Os sinais, eles fazem parte de pistas não verbais, né? Então, dentre todo uma centena de sinais que nós somos capazes de realizar, nós temos dentro do conjunto de comunicação humana também as pistas verbais e não verbais. Esses códigos e mensagens, eles são extremamente importantes, porque através deles nós conseguimos mostrar se estamos com dor, a gente consegue deixar bem claro, às vezes, sem utilizar uma linguagem falada, se estamos gostando ou não de alguma coisa, né? Então, isso fica sempre muito claro na nossa fisionomia. Então, a nossa fisionomia, na verdade, ela favorece, né, a transmissão de certos códigos e sinais e mensagens. E isso faz com que os nossos animais domésticos, que estão praticamente o tempo todo nos observando, eles captam qualquer sinal, uma carinha, um olhinho virado para a direita, para ele já tem um significado, né? Um piscar diferenciado para ele já tem um significado. Então, eu lanço até um desafio, né? Se nós conseguíssemos tirar do nosso cotidiano, né, as maiores distrações, quais são elas, né? Os nossos compromissos sociais, as nossas contas a pagar, as nossas necessidades, né, de autoafirmação, as necessidades de autorrealização. Se nós tirássemos tudo aquilo que envolve o nosso comportamento humano e passássemos apenas observar, garanto que ficaríamos expert como os animais, né? Aliás, tem pessoas que são expert como os animais, né? Porque elas realmente param para observar, elas têm essa característica, né? E nós não percebemos, na verdade, uma grande maioria de sinais na nossa comunicação, porque realmente nós não temos tempo para parar e observar. Então, isso é muito importante vocês ficarem atentos. Por quê? Porque os animais, eles têm esse tempo, eles têm esse período de observação, e isso faz uma grande diferença na nossa comunicação. E como os pets fazem, então, para transmitir as suas emoções, as suas vontades, né? Eles também possuem sinais, eles possuem comportamentos específicos, e para cada uma das suas emoções, eles se manifestam de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Assim como comportamentos relacionados a problemas físicos, né? Como dor, coceira, mas também sinais de quando eles estão felizes, quando eles estão nervosos, quando eles estão eufóricos e até quando eles estão submissos. Então, logicamente, né, por nós não sermos animais da mesma espécie, quando sendo
nós, os nossos pets, na maioria das vezes, nós realmente não conseguimos identificar todos esses sinais naturalmente, né? Nós precisamos dar realmente uma atenção maior. E muito importante é que a gente não pode confundir as nossas percepções que temos do meio com as percepções distintas dos animais. Então, na maioria das vezes, nós não podemos interpretar um comportamento animal baseado em como nós percebemos as ações do meio em que vivemos. Isso é muito importante. E dentro do estudo do comportamento animal, tanto a medicina como a psicologia veterinária avançaram muito nos últimos anos, né? Muito, e isso é uma coisa que favorece cada dia mais o clínico, né? Porque assim a gente tem uma possibilidade maior de mapear esses sinais, né, dos nossos pacientes, unindo então o que realmente desses sinais, desses comportamentos nos ajudam e nos levam ao fechamento de diagnóstico mais preciso. Então, aprender a reconhecer algum desses sinais e comportamentos dos cães e dos gatos pode sim nos ajudar a diagnosticar e às vezes trazer à tona problemas de saúde que passaria totalmente desapercebido, simplesmente com um relato mais direcionado do tutor quando o seu pet, tanto o gato como o cão, apresenta algum transtorno comportamental. Então, a gente acaba tornando uma facilidade, né, maior quando nós identificamos alguns problemas que ainda estão por vir, mas que o animal, comportamentalmente, já começa a apresentar. Então, quais são as emoções, né, que os pets podem sentir? Muito interessante, né? Porque tanto os homens como os cães, lá nos seus primórdios, quando os lobos foram domesticados, eles já começaram a estabelecer uma relação muito especial, uma conexão muito profunda. Essa conexão, ela foi evoluindo ao longo dos tempos, né? Tanto é que chegamos aqui hoje e nós sabemos que uma comunicação entre espécies é completamente possível e completamente deliciosa, né, ao ponto de vista de quem realmente aplica a técnica. Então, desenvolveu-se com essa conexão uma empatia mútua entre os dois, né? Um entrosamento que realmente ele é natural e biológico. Então, desde que haja uma troca de afeto, né? Os cães, os gatos, eles são capazes de demonstrar emoções incríveis, né? Quem tem gato sabe, né, que algumas informações, né, que fala-se normalmente que eles não são tão afetivos quanto os cães, sabe que isso não é verdade. E quanto eles são tão realmente sensíveis, né, a tudo que acontece à nossa volta. Clinicamente falando, né, nessa pandemia que a gente está vivendo aí já quase que completando 1 ano e meio, né, por aí já, a gente sabe o quanto essa pandemia deixou ainda mais, né, esses pets sensíveis e capazes de captar informações sutis do meio, do ambiente familiar, né, da família multiespécie, como em outras épocas que talvez passaria realmente desapercebido aos nossos olhos. É que agora está ficando realmente muito mais evidente, né? Então, desde que haja realmente uma troca, né, é completamente possível qualquer animal doméstico demonstrar, sim, qualquer tipo de emoção que lhe é cabível, né? Então, desde a alegria, né, de um reencontro, até realmente o compartilhamento da tristeza, né, como a gente tem acompanhado algumas famílias multiespécie que estão precisando viver um luto. E os animais realmente participam dessa história, né? Então, eles são seres plenos de empatia e eles acabam sofrendo um pouquinho com isso, né? Por quê? Porque isso gera uma ansiedade, que é um dos temas que eu vou falar hoje mais para o final da aula. Então, essa vivência, né, do luto, né, mostra que eles são completamente capazes de demonstrar uma profunda tristeza, né, um profundo pesar. E
é comprovado, mais do que comprovado cientificamente, com vários estudos, que eles são realmente capazes de sentir aquilo que a gente sente, né? Os animais, eles são doadores em potencial de uma frequência muito evidente, eles irradiam um campo de presença muito forte, né? E por que isso? Porque na conexão, quando foi desenvolvida essa empatia, não sei se todos concordam, né? Mas ser empata é você adquirir a dor do outro. Então, realmente, os serem empáticos fazem com que eles sintam realmente tudo aquilo que nós estamos sentindo. Independente desses animais estarem restritos a um ambiente fechado, familiar, mas bem como animais que têm o contato, simplesmente o contato com a espécie humana. Tá? Dentro dessa interação, o que acontece, né? Nós geramos um campo específico para cada sentimento, para cada emoção. Esse campo, ele amplifica e esse campo, ele é completamente absorvido pelos nossos pets. Falando um pouquinho de emoção, né? Todas as nossas emoções, seja esperança, seja o medo, seja raiva, ódio, seja amor, orgulho, todas essas emoções, elas são geradas por emanações vibracionais, né? Dos nossos centros sutis, que são os chakras. Então, através dessas emanações vibracionais, que até então para nós, né, é muito sutil, nem sempre é tão sutil para os pets, né? Então é comprovado que por eles terem essas habilidades intuitivas e empáticas de captação do nosso campo eletromagnético, eles compreendem com mais facilidade todas as nossas perturbações mentais e os nossos complexos emocionais. Para isso, clinicamente falando, nós precisamos, então, estar mais atentos, né? Por quê? Porque saber identificar cada uma dessas emoções exige muita atenção, uma boa interação, né? Não só com o pet, mas com o tutor. Por quê? Porque quanto mais fidedigno for o relato clínico de um tutor, diante as percepções do tutelado, do PET, melhor serão analisadas essas percepções dentro de um contexto geral clínico, né? E aí eu ressalto a importância do clínico também ter a empatia, né? E bons ouvidos, né? O nosso ouvido, quando ele é treinado, né, para captar dentro de uma história o que realmente se faz ali importante no contexto, torna-se realmente um diagnóstico cada vez mais preciso daquele comportamento que está desarmônico. Então, todas aquelas histórias contadas, elas precisam ser úteis, elas precisam ser esclarecedoras. Para isso, precisamos ser empáticos e precisamos realmente saber escutar. Outra comprovação é o sexto sentido, dentro, né, de um contexto aí da intuição desses animais, não só via pineal, né, mas eles também têm habilidades especiais em relação ao olfato. Então, através do olfato, né, que aparece na maioria dos casos como habilidades especiais, né, detectar, por exemplo, tumores, gestações, hipoglicemia, ataques de epilepsia, mesmo uma leitura de fim de vida, eles são capazes de detectar. Por quê? Porque essas emoções, tudo aquilo que nós sentimos causam mudanças químicas no nosso corpo. Essas mudanças químicas que alteram o nosso cheiro, devido a essas alterações de neurosubstâncias ativas do campo eletromagnético, faz com que o olfato sensível realmente detecte essas mudanças até previamente. É o mesmo que dizer quando alguns pets sentem a presença do dono à distância, alguns pets conseguem identificar os seus donos
mediante a uma grande multidão. Explica-se a facilidade também que eles têm, através do olfato, de identificar previamente, né, certos desconfortos do seu tutor. Então, tudo isso é demonstrado como? Em uma linguagem não verbal, eles não têm a facilidade da fala. Então, eles conseguem demonstrar. Eu trouxe esse vídeo, Silvia, você acha que consegue visualizar pela tela? Não sei se todo mundo conhece, vamos tentar? O que você acha? Você consegue ver? É a história de um cavalo, né, que ele trabalha no hospital, usando realmente a sua intuição e a sua empatia. Lindo. Lindo, né? Então, agora, Silvia, depois que eu mostro esse vídeo, eu queria um pouquinho de interação das pessoas. Ok. Uma pergunta. Para quem ainda acha que isso é uma atitude aleatória, vamos abrir os microfones, podem falar. Lu, Salles. Eu não acredito em aleatoriedade. Para quem acha isso realmente algo muito diferente de tudo que já viu? Vamos lá, gente. Estão dormindo? Ainda está cedo. Acho que aqui eles estão bem conectados com essa verdade aí, né? E agora, quem tem algum relato de uma semelhança de história como essa, né? De algum pet que realmente
fez a diferença aí em um momento difícil de uma família multiespécie? A Luciana Portela aí pode falar do caso do Xambinho aí, talvez a doutora Paula Yoshida, que também trabalha muito com cavalos aí, pode dar a sua contribuição. Fiquem à vontade de abrir o microfone. Todo mundo quietinho, ficaram pensativos, né? Vamos, pode seguir? Deu nó na garganta, aí ninguém consegue falar nada. É um nó. Eu acho esse vídeo bem forte, né? Normalmente é o que acontece, as pessoas ficam bem pensativas. Mas isso é uma realidade que a gente precisa estar com uma abertura, né, para entender, porque ela realmente acontece, né? Então, quem nunca teve, né, um animal de estimação em casa que realmente compartilhasse emocionalmente um estado de um tutor adoecido, de um tutor desestabilizado emocionalmente. Então, a gente tem relatos, né? Em clínica, realmente a gente consegue identificar coisas muito interessantes. E como esses animais, né, eles conseguem fazer toda essa captação tão rápida, né, devido a toda a disponibilidade, né, de observação que eles têm, de conexão, de empatia, de intuição, vale lembrar que eles só adoecem quando eles realmente não conseguem aliviar esse campo emocional, né? Então, o pet que consegue ter um alívio desse seu campo emocional, ele não tem por que ele adoecer. Ele só vai adoecer, ele só vai adquirir um comportamento desarmonioso e desagradável quando ele realmente não consegue aliviar tudo isso que ele absorveu. Então, se faz muito necessário o quê? Uma reposição energética de tudo aquilo que ele precisou despender numa leitura de um campo emocional, ou do tutor, ou de um animal, de um outro animal que convive com ele, ou do meio, né? Porque eles também captam informações do meio, isso é constantemente. E isso eles fazem através de uma boa alimentação, que normalmente a gente precisa dar atenção a alimentos naturais, que contenham energia vital, exposição ao sol, que é uma fonte de vitamina D natural, o lazer, a prática do amor incondicional que eles exercitam faz com que eles também aliviem, sim, esse campo emocional, não deixando eles adquirirem, então, transtornos comportamentais. Além disso, a sociabilização com a convivência, um contato com a natureza e o reconhecimento de si. Isso é uma coisa muito importante que também a gente não dá muita atenção. Mas existem vários estudos que mostram que quando é colocado um cão ou um gato diante de um espelho, eles interagem com eles, mas eles sabem que eles não estão interagindo com o outro. Eles reconhecem que eles estão interagindo com eles próprios. Isso é muito interessante. Então, onde não há, né, essa troca, essa energização, é justamente quando não existe essa interação entre as espécies, quando eles ficam expostos a uma solidão, né, por muito tempo, porque não é o brinquedo que faz companhia, né, a companhia para eles realmente está na interação, ou com outros animais de sua espécie, ou com animais de outras espécies também, e com o próprio ser humano, né? Então, eles precisam dessa interação. Então, quanto mais a gente coloca os animais em stand-by, né, no modo aí de solidão, porque às vezes é necessário com a nossa movimentação diária, isso faz com que eles vão realmente adquirindo cada vez mais comportamentos desagradáveis. E as emoções de um cão, elas são muito similares a uma criança de 2 anos. Então, por isso que é com muita facilidade que nós vemos os pets como crianças e como reagimos aos pets como se eles realmente fossem nossas crianças, né? Por quê? Porque eles possuem a mesma sensibilidade aguçada de aprendizado e de demonstração das suas emoções
como as crianças, né? Então, as crianças, em média, aí, de 2 aninhos de idade. Então, essas suas emoções, elas sempre aparecem de formas mais explícitas e, às vezes, acentuadas por algum comportamento de eleição. E por que que isso acontece? Porque, assim como as crianças, os pets também agem de acordo com seus neurônios espelhos. Então, o que é isso? Então, um bebê, quando ele vai ser desmamado, a primeira coisa que ele faz é observar como seus pais fazem o ato de alimentação, como os seus pais comem o alimento, né? Então, eles prestam atenção quando eles pegam a comida, quando eles levam a comida à boca. E o próprio fato de pegar alimentos e levar o alimento à boca faz com que certas áreas dos nossos cérebros se acendam. E pelos neurônios espelhos, a mesma coisa acontece com as crianças. Ao observar essa atividade, faz com que as mesmas áreas no cérebro do bebê também se acendam. Então, dessa forma, eles começam a apresentar a formação de um novo comportamento sem ter nunca efetivamente ter passado pela tentativa e erro por si próprios, né? E é simplesmente pelo ato de observar, que é o que os nossos pets também fazem, né? O tempo todo dentro de uma observação, eles acionam os neurônios espelhos e eles conseguem adquirir comportamentos sem precisar realmente ter passado por alguma experiência diferenciada. Ou seja, ele capta, ele observa e ele copia um comportamento onde para ele é como se fosse um espelho. Então, eles não precisam imitar, as crianças não precisam imitar os seus pais para aprender algo novo. Elas apenas têm de observar. Mesma coisa com os pets, eles não precisam imitar, eles já adquirem aquele comportamento apenas de observar. Então, a criança, assim como os pets, sentem o que os seus pais estão sentindo através desses neurônios. Então, os neurônios de uma criança, eles vão espelhar as emoções dos adultos ao seu redor, levando a criança a adquirir e sentir verdadeiramente aquilo que os seus pais estão sentindo. Então, tem um estudo muito interessante que mostra que se uma criança ela for cercada por adultos infelizes, o seu sistema nervoso será programado para ela ser infeliz, mesmo que ela não tenha nenhum motivo para ser infeliz. É um padrão que ela realmente, através de uma observação do seu núcleo familiar, ela simplesmente imitou e ela adquiriu, tá? Então, a mesma coisa os pets. Então, se eles são cercados por comportamentos desarmônicos, o seu sistema nervoso também será programado para eles adquirirem o mesmo comportamento, sem ter motivo para isso. Então, mais uma vez, dá para a gente afirmar que eles sentem justamente, verdadeiramente, o que nós sentimos, né? Então, essa cena dentro de um hospital, né? Onde o rapaz provavelmente está em estado de inconsciência, e o pet com a família, né, ali chegando perto, sendo ali totalmente empático, né, e provavelmente intuitivo e captar ali o que realmente está acontecendo e que os próprios pais aí presentes talvez não estejam percebendo com tanta sutileza como o pet está sentindo. Então, é cada vez mais comum, né, animais serem treinados, né, para ter um comportamento habilidoso e eles realmente frequentarem os centros hospitalares, casas de repouso, asilos, abrigos de crianças e por aí afora, justamente por essas habilidades. E os animais, eles possuem memória. Então, se eles passam por uma desavença, né, com alguma pessoa, né? Por exemplo, se você chuta um cachorro, ele vai sempre se lembrar daquela experiência e ele vai sempre rosnar para você, independente do tanto de tempo que passar. Por quê? Porque ele vai lembrar, ele tem aquela memória e ele lembra. Porém, uma grande diferença dos humanos, né? Foi chutado, mas ele não vai ficar planejando por 10 anos como ele vai te dar o troco. Ele simplesmente
Vai rosnar porque ele vai lembrar daquele acontecido, mas ele não vai incutir a raiva dentro de si e planejar te morder para falar, ah, te achei, te peguei. Não. Então, a nossa capacidade de sofrer nos faz pensar sempre em encontrar uma saída para algo que nos aconteceu, né? Então, para milhões de pessoas, viver o hoje é sempre estar planejando como vai escapar da dor de ontem e como ele pode evitar uma dor do amanhã, né? Então, essa é a nossa capacidade de estar sempre em sofrimento. E por isso a gente acha, às vezes, que os pets também estão, né? Mas isso não é real. Os pets, eles são reflexos do ambiente familiar, tá? Não tem outra receitinha. Os pets são reflexos do ambiente familiar. Então, é muito comum a gente observar em clínica que alguns tutores ignoram a vida mental do seu pet, ou seja, eles acreditam verdadeiramente que eles não percebem o que ocorre em seu plano familiar. Isso não é real, tá? Então, eles sendo dotados dessas altas percepções sensoriais e cognitivas, o clima emocional familiar é totalmente absorvido como se eles fossem pequeninas esponjas, né? E essas informações, elas acabam ficando armazenadas nos seus campos mentais e a qualquer hora, né, devido à permanência e à consistência daquelas informações, podem se manifestar em comportamentos realmente indesejados, se tornando até doentios. Pesquisas da Universidade de Viena declaram que as pessoas que são extrovertidas, elas têm uma maior probabilidade de aceitar animais que aproveitam mais das suas liberdades fora de casa, então, principalmente pelos gatos, né, os felinos. Outras pessoas que elas são muito extrovertidas, elas aceitam muito bem que seus pets, seus gatos, andem por aí, eles têm uma vida livre que é natural da espécie, né? E participantes que apresentam serem mais agradáveis também apresentam um grau de satisfação maior com seus pets, tá? Então, para isso, eu entro num comportamento aí do felino, né? Os gatos, eles são conhecidos por terem uma personalidade forte, né? A gente escuta falar, né, que eles têm suas próprias vontades. Algumas pessoas taxam, né, os felinos de serem egoístas, mas na verdade, a meu ver, eles são vítimas, né, do pouco conhecimento que temos sobre a espécie. Só um minutinho. O som, tem umas pessoas falando que o som está um pouco baixo, Luz. Não sei se é possível. Não sei se é possível. Onde será que eu aumento? Talvez você falar mais próximo do seu microfone aí, porque tentar aí. Vamos lá. Então, vou voltar um pouquinho aí do comportamento do felino. Melhorou? Isso. Então, o comportamento, né, desses felinos, bem como dos caninos, é simplesmente o reflexo da personalidade dos seus tutores. Então, o tutor que reclama do seu animal de estimação, além dele precisar de um auxílio, né, para ele rever as suas próprias atitudes, ele necessita do quê? De uma atenção especial e de ouvidos atentos para uma confissão de algo que o incomoda, né? Então, o estudo da individualidade desses animais tem despertado muito interesse. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quer-se promover cada vez mais o bem-estar dos felinos. Os felinos são é uma espécie que está realmente aumentando cada vez mais mundialmente. Chega-se calcular estatisticamente que a população felina vai ultrapassar a população de cães dentro de casa, né? A procura pelos felinos domésticos cresce cada dia que passa. Então, a fim de promover sempre o bem-estar e fazer uma procriação com sucesso desses animais, justamente para evitar
grandes transtornos, uma vez que o felino ele tem certas ressalvas, né, de aceitação em alguns núcleos, né, de sociedade. Tem interesse também em prever distúrbios comportamentais futuros. Para quê? Para que, se evitar esses distúrbios, aplicar, então, atributos comportamentais para o benefício do ser humano, né? O gato, ele é considerado um dos animais, assim como o cavalo, que desempenha um papel muito importante à saúde dos seus tutores. Por quê? Porque eles são capazes de fazer uma interação, né, desse campo, da psique do tutor, bem como de imunização cruzada, né? Imunidade cruzada é bem mais fácil de um gato do que de um cão, né? Então, é comprovado que realmente esses animais podem trazer benefícios à saúde dos tutores. Numa pesquisa com mais de 3 mil donos de gato, né, usando um sistema de medição de avaliação de personalidade humana, avaliou-se o comportamento do neuroticismo, né? O que é? São aquelas tendências negativas, né, que as pessoas carregam dentro de si, uma raiva, alto grau de ansiedade, uma depressão muito grave, muito forte. Outra medição de característica de personalidade foi em relação à extroversão, né? Qual é o grau de sociabilidade da pessoa? A abertura a novas experiências, a agradabilidade e qual o grau de consciência ética, né? Então, o que eles descobriram? Que os tutores com um nível maior de neuroticismo, ou seja, de maior facilidade para essas emoções negativas, tinham seus gatos com problemas comportamentais mais sérios, né? Agressividade, ansiedade e o medo, né? Ou comportamentos relacionados ao estresse. Todo comportamento relacionado ao estresse é sabido que dá uma baixa da imunidade, né? Então, esse animal com uma baixa imunidade, ele fica com recidiva de vários problemas físicos, né? Além do excesso de peso. Então, gatos muito obesos, conseguiu-se, através dessa pesquisa, identificar que, na maioria das vezes, os seus donos eram, sim, pessoas com tendências às emoções negativas. Os gatos, né, eles têm uma adaptabilidade um pouco reduzida, porque nem sempre eles acham que viver como animais de estimação facilita a vida deles, né? E isso é muito real. É importante que a gente estar ciente que o gato é um animal de liberdade e altamente sensível. Então, toda vez que atuamos no nosso comportamento com algum tipo de impacto positivo ou negativo, estamos sim afetando a saúde desse animal. E um dos fatores mais importantes que influencia o comportamento e o desenvolvimento dos felinos é o estresse, né? Então, eles têm uma fisiologia particular e eles são mais propensos a sofrerem um estresse agudo quando eles são expostos a estímulos desconhecidos. Isso também ficou bem evidente agora na pandemia, com as pessoas muito tempo dentro de casa, ou às vezes toda a família multiespécie dentro de casa, com as crianças tendo que participar de aulas online, excesso de máquinas, de computador, de celular ligados dentro de casa. Isso gerou, em grande evidência, distúrbios comportamentais em alguns felinos que eu atendi. Então, isso mostra que é muito fácil, né, ativar o estresse de um felino. Então, qualquer estímulo que para ele não seja familiar, ele pode sim desencadear, então, uma apreensão e isso vai gerar automaticamente o estresse. Então, lembrando que a contínua estimulação do sistema nervoso simpático vai alterar todo o funcionamento hipotalâmico desse animal e, principalmente, desordenar todas as funções hormonais das adrenais, né? Então, a longo prazo, essa desorganização funcional vai acarretar, sim, em sérios problemas no sistema imunológico desse animal. E aí, além do declínio fisiológico, teremos um grande declínio psicológico, né?
Então, estudo recente mostra que as nossas emoções afetam diretamente cães e gatos, e, em especial, o carinho é o ingrediente secreto que torna os cães bem-sucedidos na luta pela sobrevivência. Então, no estudo de 1.600 cães de 50 raças diferentes, eles analisaram e notaram que quando um cão tinha um tutor muito carinhoso, os animais eram igualmente amáveis e companheiros. Então, vale lembrar aí dos neurônios espelhos. Então, por outro lado, se o tutor era muito estressado e negativo, o animal tinha um comportamento, então, mais agressivo. A química do amor é justamente toda a função dos nossos neurotransmissores, principalmente a ocitocina, que, além de aumentar quando se tem um contato, né, com o cão, um humano contato com o cão, reduz o cortisol, aumenta a ocitocina, e essa ocitocina ela está associada ao quê? Ao nosso nível de estresse, né? Então, diminui-se o batimento cardíaco e diminui-se a pressão sanguínea. Então, não é à toa que sempre a gente fala que os cães são a maior prova de amor incondicional, porque o tempo todo eles estão zelando pelo seu tutor. A simples troca de olhar entre o ser humano e o cão ativa a produção de ocitocina, né? E é sabido que a ocitocina é o hormônio responsável pelas relações afetivas, né? Então, quanto mais tempo o dono se mostra atencioso com o seu cão, maior é a sensação de felicidade de ambas as partes, né? E isso a gente consegue comprovar facilmente quando a gente tem um pet em casa, né? A maneira com que a gente vai interagir, quando a gente chega, quando a gente olha, e que ele realmente transforma, às vezes, um dia que a gente teve super exaustivo em um momento único aí de gratificante, de alegria, simplesmente por a gente estar juntos, né? Então, essa é a química do amor. E é comprovado, então, que os animais que vivem com pessoas neuróticas, por exemplo, eles têm uma menor capacidade de lidar com o estresse, né? O estresse no corpo físico demonstra o quê? Uma queda de imunidade. E, mais uma vez, toda a queda de imunidade faz com que esses animais tenham recidivas de infecções, problemas metabólicos generalizados, que provavelmente são o quê? Psicossomatizados pelos seus tutores ou pelos ambientes em que eles vivem. E quais são as emoções, então, que de fato eles podem sentir, né? Que é comprovado que eles sentem alegria, eles sentem amor, eles sentem a dor emocional, né? Essa dor emocional chega até a dor do luto, eles vivem sim o luto, não só pela perda de um tutor, como pela perda de um ente familiar querido pelo seu tutor, como também eles vivenciam a dor emocional pela perda de um amiguinho da sua própria espécie, né? Então, isso é muito comum quando precisa-se ali colocar junto dois animaizinhos em que um está já chegando ali no finzinho da vida, o pesar, né, que o outro sente. Isso é fato. Circulou recentemente também, não sei se foi via Instagram ou via WhatsApp, uma imagem, né, de um pássaro que ele estava numa pista, já desfalecido, e ele ali com a dor, né, o pesar, com essa dor emocional. Eles sentem sim vergonha, eles sentem ciúmes e eles sentem medo, né? Eles são muito vítimas do medo. E recentemente outros estudos demonstram que os animais também podem dar sinais de otimismo, de pessimismo, de ansiedade, de submissão e de angústia. Então, ora bolas, se esses animais conseguem demonstrar esses sinais, né, na transmissão de sua comunicação, é porque é óbvio que eles têm o que a gente chama de receptores que ressonam com essas emoções, com essas vivências, de onde eles estão, né? Com quem eles convivem. Então, eles conseguem fazer essa leitura porque eles conhecem esse tipo de sinal. Então, é muito importante a gente saber diferenciar cada uma dessas emoções,
cada um dos seus sentimentos, né? Elas são transmitidas por meio de sinais claros, né, que os animais tentam nos dar, mas o grande problema é que nós às vezes não estamos tão preparados para reconhecer todos esses sinais e na grande maioria das vezes nós os confundimos totalmente, né? Confundimos às vezes uma submissão de uma depressão, de um medo, confundimos às vezes um medo de uma insegurança de alguma outra coisa. Então, fica às vezes, gera uma mescla, né, de sensações, de emoções que nem sempre nós estamos aí aptos a diferenciar, né? Então, lembre-se que precisamos sempre detectar os códigos de como essa mensagem está sendo transmitida para a gente fazer uma leitura apropriada. Então, clinicamente falando, além dessas emoções, né, a gente ainda tem que lidar também com demonstrações relacionadas ao seu estado físico, né? Como uma dor, uma ardência, uma coceira, um desconforto. Então, isso não descarta também outros sinais, né, comportamentais que já estão relacionados apenas ao seu estado físico. Então, embora esses sinais sejam fáceis de serem identificados, em grande parte das vezes, é porque o próprio corpo, né, já está apresentando ali algo diferente, é importante a gente aprender a lê-los corretamente, né? Por exemplo, um caso de uma alergia, né, que você nota que todo o corpo do animal pode estar avermelhado, empipocado. Algumas alergias são pontuais, né? Eles apresentam um comportamento de irritabilidade, de coceira, e aí se você usa uma medicação que cessa aquele quadro, ok, resolveu e acabou. Mas nós temos também quadros alérgicos que duram aí uma vida toda, né? E aquele corpo, aquele organismo vai ficando cada vez mais cansado de mostrar aquele sinal, e aquele sinal não é bem interpretado, né? Então, uma alergia, algo que cria uma repulsa, né? É algo que está muito evidente ali para aquele pet, né? É um ambiente onde pode estar acontecendo uma rejeição, uma repulsa de algum lado que esteja vindo. Então, na verdade, todo o quadro alérgico nos mostra que é uma repulsa, algo que realmente incomoda mais, né? E não necessariamente uma alergia a um fármaco, a um componente alimentar, né? E sim uma alergia a um outro nível de abordagem, que pode ser vista no campo emocional, no campo psicológico do animal. No caso dos animais idosos, né, por exemplo, algumas dores articulares, que são os grandes vilões aí da vidinha deles, pode, né, apesar de apresentar grande incômodo a esses pacientes, nem sempre eles conseguem demonstrar de uma maneira muito clara. Então, cabe aí mais uma vez, né, prestarmos atenção no relato do tutor e o tutor estar atento aos detalhes, às vezes pequenos detalhes desse pet, posições em que eles ficam, né? O que eles deixam de usar algum membro, para a gente conseguir, então, evidenciar esses comportamentos que levam a desconfortos físicos. Eles podem transmitir esses sinais de diversas formas, né? Então, para todas as emoções, vai ter um conjunto de pequenos sinais e até mesmo um padrão de comportamento que vai ser sempre nítido, né, naquilo que ele está sentindo no determinado momento, né? Então, às vezes é muito fácil, né, a gente identificar aí um sinal de um cão estressado ou de um cão pedindo uma certa ajuda, ou um sinal de que ele está em alerta, um sinal de que ele está realmente tranquilo, um sinal que ele está ansioso, né? Agora, o que vem aí por trás desse sinal, que é o que a gente precisa realmente ter aquele preparo que eu falei, né? Que é a intuição, é a empatia e uma grande habilidade auditiva para a gente conseguir interpretar pela história do seu tutor.
Então, esses pequenos sinais, eles podem acontecer ao mesmo tempo, né? E eles podem ser realizados por meio de latidos, por meio de gemidos, ou um choro. Às vezes o latido confunde com choro. Uma postura, né? Muito comum os gatos, né? Apresentarem alterações comportamentais relacionadas às suas posturas corporais, as orelhas, a cauda. Então, uma sinalização por cauda de um cão é totalmente diferente de uma sinalização por cauda de um gato. Movimentos de língua, de lambedura, o tipo de olhar, ou mesmo os olhos em si, né? Abertura de midríase, de pupila, movimentos das patas, como esse animal anda, o tipo de agitação que ele adquire no seu ambiente, o tipo de lambedura, com a forma que ele lambe objetos, ou o próprio tutor, ou lamber a si próprio. Então, assim, existem inúmeros sinais, e esses sinais eles podem estar acontecendo sempre ao mesmo tempo. Vale lembrar que às vezes são sinais já relacionados com problemas físicos instalados, porém oriundos de sinais de alterações psicológicas, né? Totalmente emocionais e psicossomatizadas. Então, atualmente, a psicologia canina é uma área de estudo que se dedica inteiramente a entender todas essas combinações desses sinais, a fim de facilitar, né? De entender para promover um tratamento, um controle, até uma prevenção de doenças futuras relacionadas à parte psicológica desses animais. Então, falando do latido, né, da vocalização excessiva. Então, o latir ela é uma forma muito comum, né, que o cão possui para expressar os seus sentimentos. Mas tem latidos e tem vocalizações diferentes, né? Então, tem latidos espaçados de 10 a 15 segundos, que o cão pode estar pedindo alguma coisa, ele pode estar simplesmente pedindo água, pedindo comida, ou não, ele pode estar pedindo uma atenção, ele pode estar pedindo carinho, ou ele está enxergando que você precisa parar com certas atitudes para você se interiorizar na real situação. É comum a gente escutar, né, tutores falando, eu pego no telefone e meu cachorro não para de latir, eu sento no meu computador e meu cachorro começa a latir. Então, são situações, né, que são até sutis aos nossos olhos, mas que para eles é muito evidente, né? Eles conseguem entender quando estamos, lembra que eu falei, às vezes por um olfato mais apurado, ou mesmo pela intuição, que nós estamos em graus exaustivos, às vezes, de contaminação por metais, contaminações por excesso de eletromagnetismo. Então, o cão, ele consegue ter esse acesso, o cão e o gato. Então, às vezes é comum a gente escutar o tutor reclamando que o gato para na frente do computador, é simplesmente porque ele pode estar dizendo, escuta, faça uma pausa, né? Você está precisando descansar um pouquinho. As horas trabalhadas, né, agora com o isolamento, com o home office da vida, a gente não percebe, né? Mas a gente tem trabalhado cada vez mais, né? Então, tem relatos de tutores que falam com a maior naturalidade que ficam 12, 16 horas diante do computador. Com a globalização, o tutor ele atende o mercado brasileiro, mas ele também está atendendo o mercado estrangeiro. O fuso horário não permite com que ele termine seu trabalho em 8 horas, né? Então, ele precisa estender isso muito mais. Então, às vezes, o cão adquire hábitos já de vocalização excessiva justamente para falar, espera aí, para um pouco, né? Então, são comportamentos totalmente voltados para o campo emocional, para o campo psicológico e para o campo de uma psicossomatização, né? É diferente de um latido, porque ele está rosnando, latindo e rosnando, por uma situação simplesmente de ameaça por outro cão, ou um perigo que esteja prestes a acontecer. Ou um latido muito constante, assim, sem um rosnado, porque ele já está totalmente estressado, ele está passando por algum tipo de dor. Então, a vocalização excessiva precisa de uma interpretação fidedigna do que realmente está acontecendo, não só no campo físico do animal, como no campo
existencial familiar, da família multiespécie, né? Então, precisa-se sempre diferenciar. Óbvio que podemos ter situações de latidos excessivos por comportamentos bem definidos, como é na síndrome de ansiedade por separação, né? São aqueles cães que eles não conseguem ficar sozinhos. Então, nesse caso, tem-se pontualmente uma maneira da gente realmente fazer uma melhoria desse comportamento com o uso de florais frequenciais, de homeopatias e por aí afora. Por quê? Porque são problemas ali pontuais, que a gente consegue realmente fazer um diagnóstico preciso. Então, a gente não pode deixar de considerar que o latido, ele vai lembrar diversas formas de atuação, mas que também, quando ele é lembrado a um choro, a um uivo constante, ele pode ser indicativo de que esse animal está passando por uma síndrome de ansiedade por separação, tá? Então, nessa síndrome, né, diversos fatores contribuem para o quadro de um cão ansioso, pode estar ligado a traumas anteriores, pode estar ligado a medos, pode estar ligado a uma falta de liderança do próprio tutor, ou uma falta de enriquecimento ambiental, poucas atividades físicas. Lembra que eu falei que é muito importante o contato com a natureza, a interação entre espécies. Então, reconhecer esses sinais para a gente amenizar uma situação pontual é muito importante, né? Porque em breve teremos aí em mãos ferramentas que vão facilitar justamente o tratamento dessas patologias comportamentais e que a gente vai conseguir resolver de uma maneira bem prática. Então, quais são os sintomas de ansiedade, né, nesses cães? Salivação excessiva, um comportamento agressivo, às vezes um olhar fixo na direção, em um ponto, as orelhas que elas ficam direcionadas para trás, que traz às vezes até sinal de submissão, destruição de objetos, frequência cardíaca elevada, distração, medo de qualquer tipo de barulho, tendência, então, às doenças alérgicas. E, numa anamnese comportamental, o cão ele pode demonstrar diversos sinais, né, decorrentes desse estresse, da separação das pessoas, com que ele é mais apegado, e o comportamento inapropriado, além dos sinais, comportamentos mesmo, de fazer xixi e cocô nos lugares como a cama do dono, ou num tapete que ele sabe que o dono vai se importar muito, ele realmente começar a produzir outros tipos de ruído além do latido, né? Então, gemidos durante a noite, fazer com que realmente o dono perca o sono, mordidas em objetos pessoais do dono, mordidas no próprio dono. Quadros mais sérios, então, de depressão, de recusa, né, em comer o alimento enquanto o dono não está em casa. Para quê? Para ele forçar que o dono realmente fique ali 100% do tempo com ele. Então, são sérios comportamentos que vão realmente prejudicar a convivência do tutor e do tutelado, gerando um estresse aí dentro do ambiente da família multiespécie. Além de comportamentos desagradáveis como uma hiperatividade e automutilação, né? Então, eles chegam num nível de estresse tamanho, né, que eles realmente começam a se automutilar. Então, para se tratar, né, a primeira coisa é que a gente precisa colocar consciência na mudança desse sistema familiar, né? Então, um paciente que tem a síndrome de ansiedade por separação, é necessário alterar a relação com o tutor. Ou seja, precisa fazer com que o tutor entenda que ele precisa condicionar esse animal a tolerar a sua ausência. Então, de início, uma ausência ali temporária, né, de pouco período, até o animal entendendo que aquilo realmente não traz grandes prejuízos. Também é importante que o comportamento do tutor não reforce, né, a ansiedade do animal, porque isso é muito comum de acontecer. Então, adicionar treinos para que o animal aprenda a ficar sozinho por um momento, é uma maneira da gente amenizar esse desconforto, e instituir treinos de obediência, né? Porque na maioria das vezes
a gente está lidando com tutores que têm uma certa insegurança de lidar com aquele cão, por ele ter medo do próprio cão, por ele já ter adquirido um comportamento submisso àquele cão. Às vezes, o tutelado toma conta do núcleo familiar, né? E o tutor não consegue mais reverter essa situação. Então, é importante entender qual é a relação desses dois nesse contexto diário. Então, como que a gente prescreve, né, essências florais frequenciais a esses animais, né? Então, como eu disse, os animais, eles são como as crianças, então eles reagem muito bem aos florais. Então, para se fazer a prescrição, precisa se analisar o temperamento do animal em questão, né? Mas junto com a sua disposição, junto com o seu ânimo particular, com a sua natureza em geral, né? Todos os animais, quando eles se apresentam doentes, né, eles têm uma disposição de ânimo alterada, né? Então, eles começam a ter comportamentos de tristeza, eles começam a apresentar características de sinais de orelha e de olhar, para que nós tenhamos realmente piedade deles, avisando que eles não estão bem. Às vezes, eles apresentam sonolência, apatia, ou o oposto, irritabilidade, agressividade, ferocidade. Então, para se fazer prescrição, é sempre importante, além de considerar pontualmente o que está apresentando num comportamento, o ânimo particular, como ele realmente ele está se apresentando, né? Então, um exemplo simples é o próprio latido excessivo, né? Pode existir inúmeras razões para ele ter essa variação de latido, de vocalização excessiva. Então, alguns cães podem latir porque têm medo, outros porque suspeitam de alguma coisa que esteja acontecendo ali com ele, outros porque eles são extremamente guardiões dos seus donos, outros porque eles precisam fazer marcação do seu território, eles precisam reafirmar o seu poder, outros latem, outros rosnam simplesmente por isso, né? Que a gente fala por malícia, mas é simplesmente porque eles curtem latir, eles escutam o próprio latido, eles acham bonitinho, vão latir. Então, precisa ser muito claro, né, a essência desse comportamento, por que ele está realmente se comportando dessa maneira. Então, a interpretação da causa daquele comportamento é muito importante. Então, todos os animais, né, como nós, como seres humanos, somos individuais. Então, desse modo, nós precisamos ser considerados como certas espécies e raças que compartilham essas tendências semelhantes, mas lembrar que somos individuais, né? E que às vezes o mesmo comportamento em um é um sinal diferente do comportamento do outro, né? Por exemplo, os gatos, eles podem bancar o ar, né? De orgulhosos, de independentes, mas cada um tem um temperamento peculiar dentro da sua raça, dentro do seu convívio, cada um tem uma personalidade diferente. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração, né? E lembrar que todos os sintomas, todos esses sinais, eles nos chegam como o quê? Como um aviso, né? O sintoma é a inteligência do corpo demonstrando que alguma coisa ali não está bem, que alguma coisa precisa urgentemente ser cuidada, que alguma coisa precisa ser cuidada, né? E como alguns animais funcionam exatamente como espelho, nós precisamos, então, identificar se aquele comportamento é uma psicossomatização por espelhamento ou não, ou é um comportamento adquirido, né? Por uma atitude ali do núcleo, do ambiente onde ele convive. Mas que é muito comum a gente encontrar, às vezes, sintomatologias físicas nos animais semelhantes às sintomatologias físicas dos seus tutores. E isso vale, então, também para as emoções, né? Então, se um tutor ele é muito irritado, ele é muito estressado, óbvio que o seu pet, o seu animalzinho, vai o quê? Pela persistência daquela informação e grande habilidade de observação, ele começar, então, a copiar esse mesmo padrão comportamental. Então, quais são as frequências, os florais frequenciais mais indicados aí no caso para a gente lidar, né? Tanto com latido excessivo, tanto com uma ansiedade exacerbada, né? Ou mesmo numa síndrome
de ansiedade por separação. Eu listei alguns principais, né? Que é o Traumavit, que é o Passiflower, o Calmalis. Muito importante a gente saber lidar com a diátese, que na maioria das vezes a gente precisa sempre trabalhar a diátese 1 ou a 3, em casos de cães que são realmente muito hiperativos. O magnésio, ou apenas a sua biorreceptividade, que é o Creativia. Rantiver, né? A gente esquece de trabalhar a parte de vermes, né? De parasitas nos comportamentos, né? Alguns comportamentos de irritabilidade podem ser oriundos de verminoses excessivas, né? Então, é bom sempre colocar no protocolo de comportamento o Rantiver. Calmalis entrou repetido, Floral Baby e o Neurovit. O Floral Baby, ele é muito responsivo em gatos, né? Então, aqueles gatos mais agitados, pelo menos pela minha experiência, eu gosto muito de usar. Eles respondem realmente muito bem. E cabe aqui também, que eu esqueci de colocar no slide, os Centralis, né? Para casos aí mais sérios, mais que vem aí com um agravamento maior do comportamento. Então, com toda essa breve explanação aí que eu dei para vocês, muitos de vocês já são craques aí no uso das frequências, né? A mensagem é que vocês sempre saibam, nunca se esqueçam, né? Que tanto isso para um clínico como para um tutor que estiver assistindo. O papel dos animais é único, né? Eles simplesmente querem que nós sejamos felizes, né? Eles têm um grande amor, uma grande compaixão. Então, o fato deles sentirem aquilo que a gente sente, o fato deles serem empáticos e intuitivos, é justamente para eles codificarem essas mensagens, para que sejamos, então, ao final aí de todo esse nosso padrão comportamental, dentro da nossa história de vida, dentro da nossa jornada, que cada dia é aí uma coisa diferente que nós vivemos, principalmente no momento atual, eles simplesmente querem que olhemos melhor, né, para esses padrões comportamentais. Então, tudo aquilo que eles absorvem, todos esses padrões desequilibrados que eles tentam tirar do meio ou mesmo do próprio campo eletromagnético do indutor, é simplesmente para o quê? Para nos avisar e nos limpar, né? Com o intuito de que eles realmente consigam sempre estar na prática do amor incondicional, que na verdade eu acho que essa é a grande lição que eles querem nos deixar, né? A prática do amor incondicional. Então, eu acredito que eu finalizo aqui, né? Gratidão a todos que estiveram aqui presentes, espero que tenham aproveitado o conteúdo. Sim. E quero vê-los todos no nosso próximo webinário, que a Silvia acho que já... Obrigada, Lu. Eu vou dar uma